Construí tudo o que sou sobre um único alicerce. O controle. Controle sobre o tempo, sobre os números, sobre os espaços que ninguém via, mas onde tudo podia ruir. Controle sobre as vozes que me cercavam, sobre os contratos que assinava, sobre os jantares em que ninguém ousava discordar de mim. Cada decisão, cada tijolo da minha fortuna, nasceu dessa obsessão silenciosa de prever o imprevisível, de manter o caos do lado de fora, como se a ordem fosse uma forma de oração. Foi por isso que notei. Não foi raiva, não foi desconfiança, foi apenas aquele velho faro que me fez o que sou, um pacote de macarrão. Depois 2 latas, frutas, nada de extraordinário, mas algo em mim acendeu. Algo que me dizia que as coisas estavam se movendo sem minha permissão. E quando algo se move sem permissão, eu investigo. Não porque desconfio, mas porque não suporto não saber. Pensei nos cozinheiros, no estoque. Talvez fosse um erro de inventário, talvez alguém esquecendo de registrar, talvez um favor entre funcionários. Mas o que mais me incomodava não era a hipótese, era o silêncio. O silêncio que envolve o que ninguém quer olhar. E eu sempre olhei, sempre fui o primeiro a desenterrar o que os outros evitam. Então não falei com ninguém. Não alertei, não questionei, esperei. Numa quarta-feira qualquer, estacionei 2 quarteirões acima da minha própria casa. Luzes apagadas, motor desligado. O mundo rico de Morumbi dormia, e eu vigiava, observando quem escorregaria primeiro. Não imaginava que seria ela, Sara. 5 anos de serviço, discreta, pontual, quase invisível. Ela atravessou o portão carregando 2 sacolas, pesadas, e algo dentro de mim cedeu. Não era decepção. Era a consciência brutal de que eu nunca havia realmente olhado para ela. Ela sempre esteve ali, como o mármore que encerava. Útil, eficiente, desconhecida. Decidi segui-la. Não por raiva, por necessidade. Cruzei com ela nas linhas do metrô, pelas plataformas suadas da cidade que me enriqueceu. Não usava transporte público desde os tempos de faculdade. Cada solavanco era um lembrete de um mundo que eu fingia não existir. Ela não olhou para trás. Seu corpo sabia o caminho. Sua atenção era outra. Firme, contida. Subiu escadas de um prédio antigo. Concreto descascado. Vozes de crianças no hall. Música abafada em janelas abertas. Do corredor, ouvi sua voz, baixa, doce. E então outra voz, frágil, cortada. Mamãe, o médico disse que a pressão está caindo de novo. A resposta dela veio como um raio. Vamos dividir os comprimidos essa semana de novo, tá bom? E o chão se abriu sob meus pés. Não era roubo. Era sobrevivência. As sacolas, as frutas, os remédios que sumiam do meu armário. Eu nunca os contei. Ela sim. Ela contava tudo, cada centavo, cada batimento. Saí sem ser visto. Não por vergonha, mas porque algo mais profundo me apertava o peito. Algo que eu não reconhecia havia muito tempo. Algo chamado humildade. Na manhã seguinte, olhei para minha xícara de café como quem olha uma fotografia antiga. O vapor subia como um ponto de interrogação. Sara estava na cozinha, como sempre, andando como quem não ocupa espaço. Mas agora eu a via. As mãos levemente trêmulas ao servir o suco, os olhos pesados, não de sono, mas de peso. O tipo de peso que o descanso não cura. E pela primeira vez eu quis perguntar. Quis saber. Mas a pergunta não encontrou minha boca. E então eu só observei, pela primeira vez, com presença. A rotina seguiu, como sempre segue, mas eu não. Eu havia parado num ponto onde minha biografia de conquistas já não explicava mais nada. Sara continuava vindo todos os dias, pontual, silenciosa, mesma eficiência de sempre. Mas agora eu ouvia o ranger das panelas, o som da água na pia, o respirar contido. E tudo soava como uma canção antiga que eu nunca tinha escutado. Comecei a notar detalhes. Ela nunca pediu nada, nunca faltou, nunca reclamou.
Nunca mencionou sequer uma vez o filho. E, no entanto, ela sabia tudo de mim. Meu vinho favorito, a marca da minha água, o jeito exato de dobrar minha camisa branca. Ela arrumava meus livros pela lombada, como quem organiza uma vida que não é sua. E eu nunca soube nem o nome do seu bairro, nem a escola do filho, nem a cor que ela mais gostava. Num sábado, fui atrás de novo. Não por desconfiança. Dessa vez era outra coisa. Algo que eu ainda não sabia nomear. Seguia até um lugar que não era sua casa. Era um centro comunitário, esquecido, com paredes, escadas e uma cerca pendendo como se estivesse cansada do mundo. Sara entrou com uma caixa de livros velhos. Foi recebida por crianças, abraços, nomes sussurrados com afeto. Ela começou a ler, em voz alta, firme, clara. As crianças ao redor escutavam com olhos acesos, como se as palavras dela iluminassem o que antes era apenas sombra. Eu encostei na parede do lado de fora, como um intruso num milagre. Era a mesma mulher que limpava meu banheiro. E ali, naquele canto esquecido da cidade, ela era farol. Ninguém a ajudava. Ninguém a financiava. Os livros eram dela. O tempo era dela. O amor era dela. E eu, que havia julgado o sumiço de um pacote de arroz, me vi pequeno. Não por vergonha, mas por admiração. Uma admiração que não exige palmas, que não se expressa com discursos, mas que faz a alma baixar os olhos em respeito. Voltei para casa com algo novo no corpo. Não era culpa, era uma espécie de despertar, como se eu tivesse vivido de olhos fechados dentro de palácios. E agora, no meio do concreto lascado, tivesse visto o que realmente importa. Na segunda-feira dispensei compromissos. Mandei cancelar reuniões. E andei pela cidade como quem busca fantasmas. Becos, feiras, cafés antigos, rostos, aromas, sons. Era tudo parte da mesma cidade que me ergueu, mas eu nunca tinha sentido seu pulso. Tudo o que me fez rico vinha dali, mas eu só enxergava planilhas. Agora via pessoas. E doía. Doía perceber o quanto eu não sabia. Alguns dias depois fui até a clínica onde Sara levava o filho. Fiquei do lado de fora. Vi os gestos. As mãos dela apoiando os passos frágeis do menino. Os sussurros. A conversa com a recepcionista. Não tinham dinheiro suficiente para os remédios. Perguntaram se podiam dividir os comprimidos. A resposta foi não. E então eu entrei, conhecia o médico. Pedi uma conversa breve. Não disse nomes, só histórias. E pedi que fizessem o que fosse preciso. Quando Sara me viu, não disse nada. Seus olhos não gritaram, nem agradeceram. Só ficaram firmes, decepcionados. Você me seguiu de novo? Sim, por quê? Para entender. Primeiro por suspeita, depois por curiosidade. Agora por algo que ainda estou tentando nomear. Ela respirou fundo. Não era raiva, era cansaço. Não queremos sua ajuda. Eu sei, mas quero oferecer mesmo assim. Não somos caridade. Não, vocês são força. Mais do que eu jamais fui. Por isso mesmo quero ajudar. Não por pena. Por respeito. E ali, no corredor gelado, nossos olhares se cruzaram. Pela primeira vez, inteiros. E algo dentro de mim, que sempre foi feito de controle, começou a derreter. Voltei para casa naquela noite e caminhei devagar pelos corredores. Os retratos, os troféus, as prateleiras abarrotadas de conquistas, agora pareciam cenários de uma peça antiga. Tudo era legítimo, tudo era belo, mas nenhum daqueles objetos contava a história que Sara vivia todos os dias. Nenhum carregava o peso que ela carregava em silêncio. E eu, que tinha tudo, nunca soube o que era sacrificar algo por alguém. Sentei no chão do escritório e olhei meus próprios livros. Dezenas, centenas, clássicos, memórias, tratados sobre economia e liderança. E nenhum deles me ensinou o que eu vi nos olhos dela. Fiquei ali por horas, não planejando, não decidindo, apenas sentindo. E nessa sensação crua, sem armaduras,
Percebi que algo dentro de mim já havia mudado e que não havia retorno. No sábado seguinte, voltei ao centro comunitário. Dessa vez com uma caixa, livros infantis, livros de ciências, histórias sobre galáxias, animais, invenções. Ninguém sabia que eu viria. Sarah também não. Entrei em silêncio. Os olhos das crianças me encontraram primeiro. Curiosos, vivos. Sarah se virou devagar, hesitante. Não sabia se devia me agradecer ou me pedir para ir embora. Levantei a caixa, o menor dos gestos. Achei que poderiam gostar desses, e então vieram. Pequenas mãos, vozes agitadas, páginas sendo folheadas com espanto, livros que não cheiravam a mofo, mas a possibilidade. E naquele caos suave, Sarah recuou. Deixou que eles explorassem. Deixou que sonhassem. E por um instante ela sorriu. Mais tarde, ao meu lado, ela disse baixinho: "Ele gosta de você." "Quem?" "Meu filho. Ethan." Eu sorri. "Ele quer ser médico." "Eu sei. Quer curar não só a si mesmo, mas aos outros." "Isso é Ethan. Você criou alguém extraordinário." "Não," respondeu firme. "Sou apenas uma mãe, fazendo o que mães fazem." "Nem todas," eu disse. "Algumas somem, outras congelam, outras fingem que está tudo bem. Mas você luta, e faz isso." Em silêncio, ela desviou o olhar. Tentou esconder a emoção limpando uma poeira invisível do avental. Eu nunca planejei ensinar nada, sabe? Só não queria que essas crianças crescessem achando que ninguém se importava com o que elas têm a dizer. Agora elas leem. Agora elas falam. Agora elas sonham. Ficamos ali, calados, apenas ouvindo. O som das páginas, das gargalhadas, das brigas bobas, o som de uma infância acontecendo. Viva tu, então algo dentro de mim estalou. Um som mudo, íntimo, uma memória do menino que um dia eu fui. De quartos escuros onde ninguém me perguntava o que eu sentia. De jantares silenciosos onde as aparências valiam mais que o afeto. Nunca tive o que aquelas crianças têm agora, o que Sarah lhes deu. E, pela primeira vez em muito tempo, quis pertencer a algo. Não por legado, mas por sentido. Não queria doar. Queria participar, estar, ouvir. Talvez reconstruir o homem que um dia eu sonhei ser, muito antes do dinheiro me tornar pedra. Não sabia como isso ia se dar. Só sabia onde começava. Aparecendo de novo no sábado seguinte. E em todos os outros que viessem depois. Foi assim que os sábados se tornaram hábito. Primeiro para as crianças. Depois, para mim, mudei minha agenda. Cancelei almoços com investidores. Ignorei convites para galas. Avisei a equipe que não estaria disponível. Alguns especularam. Disseram que talvez fosse o golfe. Outros, que era por causa de uma mulher. Não corrigi ninguém. Não porque fosse segredo, mas porque era sagrado. Sarah e eu raramente falávamos sobre nós. Falávamos dos livros, das crianças, da vida que nascia ali, entre giz, papel e afeto. E isso era suficiente. Se essa história tocou seu coração, deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve, você pode não ver mais nossas histórias. Às vezes, Ethan vinha até mim. Devagar, tropeçando em sílabas e passos, os dedos acompanhando as palavras com cuidado, como se cada frase fosse um degrau para um lugar onde a dor não o alcançasse. Uma vez ele perguntou baixinho: "Você acha que eu posso mesmo ser médico?" Olhei nos olhos dele. "Você já é, aqui dentro." Toquei o peito dele. "Se esse coração for metade do que é o da sua mãe, você vai mudar o mundo." Ele sorriu. Não porque acreditava, mas porque queria acreditar. E isso era ainda mais bonito. As outras crianças começaram a me chamar de tio James, ou só James. Pela primeira vez desde a morte dos meus pais, o som do meu nome, sem títulos nem reverência, me soou certo.
real. Como se eu estivesse pisando de novo no chão de onde nunca deveria ter saído. Mas nem todos entenderam. Alexandra, minha sobrinha, a única família que restava próxima, aquela que criei após a partida da minha irmã. Ela notou minha ausência nas reuniões, minha falta nos jantares de negócios, doações feitas a projetos que não davam retorno. Um dia me confrontou. Estão dizendo que você está distraído, tomando decisões estranhas. Talvez estejam certas. Talvez minhas decisões agora façam sentido para alguém diferente. Quem? Sua empregada? O jeito que ela disse me feriu. Não, por mim, mas por Sarah. O nome dela é Sarah, eu disse. Não importa, respondeu. Se quiser brincar de Salvador, tudo bem, mas não destrua sua reputação no processo. Você acha que é isso? Um vazio meu que ela preenche com conveniência? Talvez seja. Então faça isso em silêncio. Não comprometa o que construímos. O que você chama de construir, eu começava a ver por outro ângulo. Seu império era feito de controle, de escassez, de aplausos comprados. O meu agora nascia de outra matéria. Depois que ela saiu, fiquei sozinho na biblioteca. E o silêncio dessa vez não me pareceu vazio. Era um silêncio espaçoso, fértil, como uma terra que se prepara para um novo plantio. Dias depois, voltei à clínica. Não para intervir, só para acompanhar. Sarah havia me ligado, hesitante. Havia alterações nos exames. A palavra não dita pesava mais que todas as outras. Declínio. Encontrei os dois na calçada. Ethan sorriu ao me ver. Trouxe mais histórias, tio James. Hoje não, amigo. Hoje eu trouxe a mim mesmo. E isso era suficiente. A sala de espera estava cheia. O tempo parecia suspenso entre exames e orações silenciosas. Sarah sentou-se ao meu lado, as mãos apertadas no colo, Ethan apoiado nela. Quando chamaram o nome dele, o mundo pareceu encolher. 1 hora se passou. Depois mais uma. O médico finalmente saiu. Era alguém que eu conhecia. Dr. Robinson. Calmo. Direto. Me chamou para conversar. O diagnóstico era delicado. Mas havia possibilidade. Uma cirurgia. Riscos, sim. Mas também esperança. O custo... Isso é uma conversa, disse ele. Não será. Apenas faça. Assinei. Organizei tudo, sem alardes, sem conselhos, só ação. Quando Sarah soube, veio até mim. Eu disse para não se envolver. Eu sei. Então por quê? Porque me importo. Você não devia. Não consigo evitar. Ela me olhou como quem vê alguém pela primeira vez. O que você quer em troca? Nada. Ninguém dá tanto por nada. Eu dou. Não é verdade. Você não me conhece. Então me conheça. E contei tudo. Sobre meus pais. Sobre Alexandra. Sobre a empresa que construí. Sobre o vazio que ela nunca preencheu. Sobre as noites em que o silêncio da minha mansão gritava. Até o dia em que eu a segui. Até o dia em que vi Ethan. E entendi. Na manhã seguinte, encontrei um envelope sobre a mesa. Era leve, quase nada. Dentro, uma carta. A caligrafia trêmula e sincera de Ethan. Querido tio James, obrigado por ser corajoso, por ser diferente, por nos ver. Eu não sei o que vai acontecer na cirurgia, mas se eu não acordar, saiba que estou feliz por ter te conhecido. Você fez minha mãe sorrir, e isso é raro, muito raro. Li aquelas palavras com mãos firmes e olhos marejados. Chorei. Chorei sem medo, sem vergonha, sem pressa. Pela primeira vez em anos, chorei não por perda, mas por amor. E rezei. Não porque acreditava em algum dogma, mas porque precisava falar com algo maior. Algo que escutasse o que nem eu sabia dizer. Todo o dinheiro do mundo não bastava. Tudo o que importava era aquele menino, aquela mulher, e a chance de um novo começo.
O dia da cirurgia chegou como chegam as tempestades que a gente pressente no ar. Inevitável. Fui buscá-los. Sarah sentou-se no banco da frente, as mãos quietas no colo. Ethan no banco de trás, cantarolando algo que ele mesmo devia ter inventado. Talvez para acalmar o medo. Talvez para dizer ao universo que ele ainda estava ali. Firme. O hospital era frio, preciso, apressado. Documentos assinados, exames finais, olhares cruzados sem palavras, nos deixaram acompanhá-lo até a porta do centro cirúrgico. Sarah o beijou na testa e disse algo que só ele ouviu. E então ele olhou para mim. Tio James, se eu acordar, você traz outro livro de espaço? Trago. O maior que eu encontrar. Legal. Talvez sobre Marte. Combinado. Ficamos na sala de espera, juntos, sem dizer quase nada. O silêncio entre nós não era desconfortável. Era presença, era oração, era amor sem nome. Cada passo de enfermeiro nos fazia estremecer. Depois de horas, o cirurgião apareceu. Estável. O procedimento correu bem. Houve riscos, sim. Mas conseguimos. Ele vai precisar de tempo. Mas está aqui. E está lutando. Sarah soltou um suspiro, que parecia estar preso havia semanas. Não chorou. Não na frente deles, mas sua mão procurou a minha e não soltou. Quando nos deixaram vê-lo, ele parecia tão pequeno, tão frágil. Tubos, monitores, mas tranquilo. Uma enfermeira nos disse que ele havia mexido os dedos quando o chamaram. Abrir os olhos viria depois. Mas a montanha já não era impossível. Naquela noite, quando Sarah finalmente dormiu, encolhida no sofá do hospital, fui até o corredor e liguei para Alexandra. Ela não atendeu. Deixei um recado. Eu não sou mais o homem que você conhecia. Mudei. Não por culpa, nem por caridade, mas porque finalmente entendi o que é estar presente para alguém. Não com dinheiro, mas com tempo, com coração. E se isso me faz parecer tolo aos seus olhos, então que seja. No dia seguinte, flores começaram a chegar. Mensagens de pessoas que eu nunca conheci. Vizinhos, pais de crianças do centro. Elas tinham ouvido, queriam ajudar, queriam doar. Mas eu não precisava de nada, porque eu já tinha o que buscava havia anos e nunca soube. Um propósito. Não, para minha empresa, para minha alma. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinho. A recuperação de Ethan foi lenta, mas constante. Cada novo sinal, um movimento, um sussurro, era uma vitória. O dia em que ele disse sua primeira frase inteira, Sarah desabou. Não na frente dele, claro. No corredor. Os joelhos cederam. E eu apenas fiquei ali. Não para consertá-la, mas para deixá-la sentir. O hospital virou casa. Os enfermeiros nos chamavam pelo nome. Sabíamos os ritmos, os silêncios entre os exames, o compasso entre medo e esperança. Foi numa dessas noites longas que conheci Carmen, a irmã de Sarah. Eu não sabia que ela existia. Não se falavam há mais de uma década. Orgulho, silêncio, as razões de sempre. Mas Carmen apareceu, com uma sacola simples nas mãos, e os olhos cheios de perguntas. Elas falaram perto da janela, baixinho. Não dava para ouvir, mas dava para ver os muros caindo. E quando Sarah voltou, não explicou. Só disse, obrigada, por dar uma chance a ele e a mim. O dia em que Ethan abriu os olhos por completo, pediu suco. Sarah riu. Uma daquelas risadas que sacodem os ombros, que fazem o mundo ao redor parar por um instante só para escutar. Não era só alívio. Era a vida voltando a vibrar onde antes havia apenas silêncio e vigília. Eu trouxe um livro naquele dia. Não só sobre Marte, mas sobre o universo inteiro. Ele devorou cada página, como quem respira depois de muito tempo debaixo d'água. Tio James, ele disse, quando eu crescer, quero ser como você. Não, respondi. Seja melhor. E se puder, leve alguém com você. Ele sorriu com aquele brilho no olhar de quem ainda não foi quebrado pelas dúvidas do mundo.
E naquele sorriso, eu vi o que sempre me faltou. Vi o menino que eu fui e que ninguém escutou. Vi a chance de fazer diferente, de fazer certo. Alguns dias depois, Sara foi convidada para falar num fórum educacional. Alguém da prefeitura ouvira falar de seu trabalho no centro comunitário. Sua história começava a ecoar, não como fofoca, mas como inspiração. Ela hesitou. E se eu não pertencer àquela sala? Perguntou. Você pertence a todas as salas, especialmente aquelas onde ninguém espera que você entre. Ela respirou fundo e subiu ao palco. Sara falou como quem já carregou o mundo no colo. Voz firme, tranquila, precisa. As pessoas se inclinaram para ouvir. Não porque ela era famosa, mas porque era verdadeira. Depois do evento, ela se aproximou com uma folha cheia de nomes, contatos, possibilidades. Estou com medo, confessou. Eu também, respondi. Mas mesmo assim a gente vai. É assim que a gente cresce. Então Alexandra me ligou. Não com raiva, com dúvida. Podemos conversar? Ela disse. Marcamos num café. Neutro, central. Ela parecia mais velha, ou talvez mais humana. Não entendo tudo isso, ela admitiu. Mas vejo o que importa para você. E talvez eu precise começar a ver também. Não respondi. Só sorri. Porque às vezes a mudança começa assim. Com uma escuta, o tempo passou sem pressa. Cheio de dias inteiros, de histórias lidas, de silêncios partilhados. Ethan voltou a andar, mais devagar, mais atento. Sara começou a organizar oficinas, não só para crianças, mas para mães, para famílias, para todos os que se sentem invisíveis e querem aprender a falar. E eu reaprendi a ser James. Não senhor. Não excelentíssimo. Só James. Ainda apareço em reuniões de vez em quando. Ainda assino papéis, mas meu coração mora em outro lugar. Nos sábados, no som de giz riscando quadros, nas páginas de livros gastos, nos olhos de Ethan quando descobre uma nova palavra, nos gestos de Sara quando pensa que ninguém está olhando. A mansão ficou mais quieta. Alexandra vem menos, mas quando vem, falamos. Não de negócios, de infância, de saudade, de perdão. Certa noite no jardim ela perguntou: o que você vai fazer com tudo isso? Com o império, com a fortuna. Olhei para o céu, as mesmas estrelas que Ethan amava. Vou doar. Ela piscou. 2 vezes. Para quem? Para quem souber construir, não controlar. E a empresa? Estou montando uma fundação. Autônoma, transparente. Sara será uma das conselheiras. Você vai dar um assento para ela? Ela já liderava sem cadeira. Agora vai liderar com. Você não tem medo do que vão dizer? Deixem falar. Finalmente encontrei paz. Naquela noite, escrevi uma carta. Não para os jornais, nem para os acionistas, para mim. Querido James, você viveu acreditando que o poder estava no controle, nas paredes, na distância. Mas você estava errado. O verdadeiro poder está na conexão, na presença, no amor. Assinado. A versão sua que finalmente aprendeu a ver. Semanas depois, fizemos uma pequena cerimônia no parque ao lado do centro comunitário. Nada grandioso. Só gente que importava. Vizinhos, voluntários, crianças, mães, irmãos. Ethan na primeira fileira. Sara ao lado. Carmen também. Alexandra ficou de pé, num canto, observando, escutando. Quando chegou minha vez, subi sem papel, sem paletó, sem discurso ensaiado. Apenas falei. Disse que passei décadas subindo escadas, ganhando aplausos, acumulando títulos que agora pareciam leves demais diante do peso verdadeiro da existência. Que nenhum prêmio, nenhuma sala de reuniões, nenhum brinde caro se comparava ao que encontrei ali, naquela terra pisada por crianças, naquele livro aberto sobre o colo de uma mãe exausta, naquele amor sem nome que me devolveu a alma. Então olhei para Sara.
e disse o que vinha segurando havia meses. Você mudou minha vida. Não por me salvar, mas por me deixar ver a sua. Seus olhos se encheram, mas ela permaneceu firme, como sempre. Depois, enquanto recolhíamos as cadeiras, Ethan puxou minha manga. Ainda tem aquele livro sobre Marte? Tenho. Podemos ler juntos mais uma vez? Sempre. Sentamos na grama, o mundo girando ao redor. Mas naquele instante, nada existia além de nós três. Um menino, uma história, e o homem que, por fim, entendeu o que era estar vivo. Os meses seguiram. O outono chegou devagar, as folhas caindo como lembranças que sabem a hora de ir. O ar ficou mais frio, mas não áspero. Só o suficiente para que o chá ficasse mais quente, para que o silêncio ficasse mais denso, mais cheio de significado. Sarah e eu havíamos encontrado nosso ritmo, não como patrão e empregada, nem como casal, mas como dois seres que se viram por inteiro, que ficaram quando poderiam ter ido, que escolheram a verdade no lugar do conforto. Algumas noites, sentávamos em sua cozinha, chá nas mãos, música antiga no rádio, Ethan dormindo, Carmen lendo no quarto ao lado, e a gente só. Existia, em uma dessas noites, Sarah olhou para sua caneca e disse: Eu achava que o amor era algo grande, dramático, como nos filmes. Agora acho que é alguém que aparece, que fica nos momentos monótonos, que lembra como você gosta do chá. Sorri. Eu achava que amor era controle. Ela arqueou a sobrancelha, sem surpresa. Mas hoje vejo que é liberdade, a liberdade de ser quem se é com alguém que vê isso em você, antes mesmo de você perceber. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Estava cheio. Cheio de compreensão, de lembrança, de esperança. Não nos casamos. Não imediatamente. Não houve pressa. Nem necessidade de declarar o que já era evidente. Quem importava já sabia. E o que sentíamos não precisava de rótulo. Só precisava de espaço para crescer. O centro comunitário se expandiu. Com doações, com braços, com sonhos. Sarah treinou outras mulheres, criou métodos, formou equipes. Ethan passou a dar palestras, não com orgulho ferido, mas com propósito. Ele contava sua história não como vítima, mas como farol. Um dia, em um desses eventos, ele tremia, nervoso. E quando começou a falar, sua voz era fogo. Eu achei que minha vida tinha acabado, mas alguém me viu. Alguém acreditou na minha mãe. E ela acreditou em mim. Agora eu quero fazer o mesmo por outros, porque toda criança merece ser vista, e toda mãe merece ser ouvida. Sua voz vacilou, e a minha também. Depois, no carro, ele perguntou: Você acha que eu tô pronto? Você nasceu pronto. Ele encostou a cabeça no vidro. Sorriu. Acho que vamos ficar bem. Vamos sim, eu disse, olhando as luzes da cidade piscarem do lado de fora. Nós vamos ficar bem. As luzes da cidade passavam devagar pela janela, e eu as deixava passar. Não como antes, quando via apenas oportunidades ou riscos, mas como quem assiste um filme antigo, reconhecendo as cenas, mas finalmente entendendo o enredo. Havia algo de profundo naquela estrada noturna, com Ethan adormecido no banco de trás e Sarah, ao meu lado, com os olhos meio cerrados, mas despertos por dentro. Foi nessa noite que compreendi, com uma certeza mansa, que tudo o que eu achava ter perdido, o tempo, o amor, a infância, a alegria, não se foi. Apenas me esperava do outro lado da coragem. E a coragem, descobri, nem sempre grita. Às vezes ela sussurra. Aparece como um gesto, como um livro entregue a tempo, como a escolha de voltar sábado após sábado sem precisar explicar por quê. Alguns dias depois fui chamado para uma conferência da empresa. Aqueles encontros que antes ditavam meu humor, meu status, minha razão de existir. Aceitei o convite. Sentei na fileira da frente. Ouvi os gráficos, os relatórios, os números que eu mesmo ajudei a construir. Mas tudo me pareceu distante. Como um idioma que eu ainda compreendia, mas já não falava com fluência.
Na saída, alguns diretores me cercaram. Elogiaram minha fase generosa. Tentaram entender o que havia por trás da mudança estratégica. Um deles perguntou: "Então vai se aposentar?" Dei um meio sorriso. "Não, estou apenas começando." Eles riram nervosos, porque não sabiam de que começo eu falava. E talvez, no fundo, soubessem que não estavam convidados para ele. Voltei para a casa e encontrei Sara no jardim de joelhos, replantando as flores da frente. Não pediu ajuda. Não me viu. Fiquei ali observando. Suas mãos na terra, seu rosto voltado para o chão. Mas sua energia parecia erguida, conectada a algo maior. Sentei nos degraus e esperei. Quando ela terminou, me ofereceu uma xícara de chá. E sentamos juntos. Como sempre fazíamos. Sem pressa, sem pauta. Algumas pessoas acham que doar é perder, eu disse. Eu costumava pensar assim. Mas agora eu vejo que doar é libertar. Sara olhou para mim com a calma de quem não se assusta mais com transformações. Doar, ela respondeu, é plantar em solo alheio e confiar que a flor nascerá mesmo sem a gente ver. E naquele instante, eu soube que minha missão tinha mudado. Não era mais liderar empresas, era semear humanidade. Comecei a redirecionar fundos, a criar novos projetos. Educação, saúde, cultura. Não como um benfeitor, mas como alguém que entendeu que poder de verdade não é domínio, é presença. Fundei uma instituição. Sara assumiu a liderança de um dos braços sociais. Ninguém entendeu direito no início. E tudo bem, não era para entender. Era para sentir. Um jornalista me procurou. Queria uma entrevista. Queria saber por que um bilionário estava abrindo mão de tudo. Disse que era por um amor, uma dívida, um escândalo escondido. Neguei todos os rótulos. Estou apenas devolvendo o que nunca foi meu. Devolvendo as mãos que souberam fazer muito com quase nada. Não por heroísmo, por justiça. Ele não publicou a matéria. Era simples demais. E tudo bem, porque a história já estava sendo contada de outro jeito. Nos corredores da clínica, nas bibliotecas improvisadas, nos olhos de mães que reencontravam a própria voz e nas crianças que aprendiam a escrever seu nome como quem redescobre a própria existência. Meu nome, aquele nome que valia milhões. Nas bolsas de valores agora valia por algo mais raro: confiança. Naquele mesmo mês, Sara foi convidada para coordenar um projeto nacional. Um programa que incentivava leitura e autonomia em comunidades esquecidas. Ela hesitou. Medo, dúvida, exaustão. Mas eu apenas disse: você pertence a cada sala que pisa. E mesmo que o mundo não esteja pronto para te ouvir, entre assim mesmo. Às vezes é a sua voz que prepara a sala. Os meses passaram como passam as estações quando a gente finalmente aprende a observar. Sem correr. Sem querer reter. Apenas deixando que tudo aconteça no tempo em que precisa. Ethan começou a caminhar com mais firmeza. Sara ganhou espaço, voz, convites, mas nunca perdeu o gesto de servir em silêncio. Carmen, sua irmã, passou a frequentar os encontros do centro. Lia para as crianças como se estivesse costurando as próprias cicatrizes. E eu fui ficando cada vez mais quieto por dentro, mas não vazio. Um silêncio cheio de significados começou a habitar os espaços onde antes só havia ruído. Nas tardes longas de sábado, com cheiro de tinta, papel e chá. Nas conversas interrompidas por gargalhadas infantis. Nos abraços curtos, mas suficientes que recebia ao chegar. Pela primeira vez em décadas, ninguém me admirava pelo que eu tinha. Mas, pelo que eu ouvia, a mansão onde eu morava ainda existia. Mas já não era o centro. Era só uma casa grande com memórias antigas. Passei a dormir mais vezes no pequeno quarto dos fundos do centro, quando as noites viravam histórias e os olhos não queriam se fechar. Alexandra começou a visitar com menos julgamento e mais perguntas. Sobre a infância. Sobre os sonhos que abandonamos para ser adultos eficientes. E ali, entre lembranças e arrependimentos,
Nos reencontramos como irmãos órfãos, tentando ainda fazer sentido da dor. Numa dessas noites, sentados no banco do jardim, ela me perguntou: e se tudo isso acabar? E se as pessoas forem embora? Se o brilho passar? Olhei para o céu. As estrelas, em sempre elas, me lembravam que há luz que não se apaga, mesmo atrás das nuvens. Respondi baixinho. Então começamos de novo. Não por obrigação, por amor. Porque agora sabemos o que vale a pena ser reconstruído. No sábado seguinte, cheguei mais cedo. Ajudei a organizar as mesas. Varri o chão. Abri as janelas para o vento entrar. Sarah chegou com seu caderno de anotações e um olhar que dizia tudo. Estamos aqui. Continuamos aqui. Ethan veio depois, de bicicleta, os livros na cesta da frente, como um menino que carrega o mundo e nem percebe. Ele me deu um abraço rápido, sem palavras. Mas eu entendi. Os voluntários começaram a chegar. Mães, pais, gente que antes só observava e agora queria participar. E pela primeira vez não precisei dizer nada. Apenas estar. Presença se tornou minha forma de liderança. Não planejava discursos, não queria aplausos. Queria apenas estar ali quando alguém tropeçasse e precisasse de um ombro. Queria olhar nos olhos e dizer sem dizer: eu te vejo. Ao final daquela tarde, um menino me entregou um desenho. Era um foguete subindo ao céu com o nome Tio James escrito no casco. Sorri. Segurei firme. E entendi. Aquilo era mais do que homenagem. Era símbolo de que eu havia deixado de ser apenas um homem rico para me tornar parte de uma constelação de pequenas vidas que agora sonhavam mais alto. Depois que todos foram embora, fiquei sozinho com Sarah, arrumando os livros. Havia um silêncio entre nós, mas ele não era constrangedor. Era o tipo de silêncio que floresce entre pessoas que já não precisam provar nada. Ela me olhou e disse: você não me salvou. Você me ouviu. E isso muda tudo. Respondi devagar: você me ensinou o que significa amar alguém sem possuir, só por estar. Quando saímos, o céu estava entre laranja e azul. Um desses instantes que a cidade nem sempre permite, mas que insistem em acontecer. Caminhamos até o ponto de ônibus. Não porque precisássemos, mas porque queríamos. E ali, na calçada, entre passos lentos e palavras soltas, percebi que, enfim, eu estava onde devia estar. Não como líder, nem como salvador, mas como alguém que havia aprendido a permanecer. No final do ano, organizamos uma feira de leitura no parque. Não havia palco, nem microfones. Só barracas com livros doados, cadernos de capa artesanal, rodas de conversa sob as árvores. Ethan era um dos anfitriões. Sarah distribuiu abraços e pão caseiro. Carmen tocava um tambor improvisado com as crianças. E eu apenas andava entre eles. Como quem enfim havia voltado de uma viagem longa demais para dentro de si. Em certo momento, uma menina me puxou pela mão e apontou para uma tenda pequena onde lia-se: palavras que salvam. Lá dentro, mães liam poemas umas para as outras. Algumas choravam, outras riam. E todas ficavam, porque sabiam que ali ninguém era menos por sentir. Sentei entre elas, escutei versos sobre saudade, luta, esperança, e me dei conta de que havia algo sagrado naquele chão de lona. Mais tarde, de volta ao centro, Ethan pediu: posso mostrar meu projeto? Ele abriu um caderno cheio de desenhos e ideias. Queria montar uma biblioteca de histórias vivas, livros com páginas em branco, para que cada criança pudesse escrever a sua. Sorri, era isso. Não apenas contar histórias, mas criar espaço para que outras surgissem. Era a semente virando floresta. Alguns dias depois, Sarah recebeu uma carta. Um convite oficial para integrar o Conselho de Políticas Públicas do município. Hesitou, como sempre fazia diante do novo. Mas eu disse: as salas estão te esperando. Você só precisa entrar. E ela entrou. Não para ocupar uma posição, mas para abrir portas. Para fazer com que outras Sarahs,
outras Ethan, não tivessem que esperar tanto para serem vistos. À noite, sentados na varanda do centro, olhávamos o céu. Sem pressa. Sarah comentou: engraçado. Eu sempre achei que a vida fosse sobre vencer. Mas talvez seja só sobre permanecer. Sobre continuar regando mesmo quando a flor demora a nascer. Concordei. E acrescentei: e talvez amar seja isso. Ser a terra firme onde o outro possa se plantar inteiro. Não nos casamos. Não fizemos festa. O amor entre nós não era anúncio. Era raiz. E isso bastava. Os jornais noticiaram minha aposentadoria simbólica. Manchetes sobre o bilionário que sumiu dos holofotes. Ninguém entendeu direito. E eu não expliquei. Porque o que realmente importa não se explica. Se vive, se compartilha, se silencia quando necessário. Como o chá que esfumaça no início da manhã. Escrevi uma última carta. Não para mim, mas para Ethan. Deixei dentro de um livro sobre galáxias. Dizia: quando crescer, não se esqueça de olhar para o chão enquanto observa as estrelas. É lá que vivem aqueles que sustentam tudo em silêncio, como sua mãe. Como tantos que nunca serão notícia, mas são o centro da mudança que o mundo precisa. Nos sábados seguintes voltei ao centro como sempre. Sem fanfarra. Apenas com livros, tempo e olhos abertos. Quando cheguei, Ethan me esperava com uma folha nas mãos. Era um poema. Sobre constelações, coragem e café. Sorri. Li em voz alta. E percebi que, de algum modo, eu também havia me tornado parte daquela história. Não como autor, mas como página em branco onde outros puderam escrever. E então, no fim daquele sábado, enquanto a cidade voltava ao seu ritmo, eu fiquei. Varri o chão. Fechei as janelas. Desliguei as luzes. E antes de sair, parei na porta, respirei fundo e disse, baixinho sem ninguém ouvir: obrigado por terem me deixado ficar, por me deixarem ver, por me ensinarem que, às vezes, o maior gesto é simplesmente estar assim, com os pés sujos de terra, as mãos cheirando a papel e chá, e o coração enfim em silêncio. Percebi que tinha chegado em casa. Não em um lugar, mas nas pessoas que me ensinaram sem querer o que é amar sem precisar possuir, doar sem perder, existir sem se esconder, e recomeçar, mesmo depois de ter vencido tudo, menos a si mesmo.